Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 17 de abril. Amanhã o Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro para poder encarar a equipe do Atlético Goianiense. Segundo o GE, o técnico Arthur Jorge está promovendo algumas experiências nessas sessões de treinamento que ele vai realizando para poder armar a equipe para esse confronto. A gente vai trocar uma ideia sobre isso justamente para a gente poder tentar entender que tipos de mudanças a gente pode ver na equipe para esse próximo jogo. Além disso, quero destacar nesse vídeo que hoje tem sorteio da Copa do Brasil. A partir das 2h30 da tarde, a gente vai ver aí qual vai ser o confronto que o Botafogo vai ter pela terceira fase da competição nacional. A gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Estamos quase alcançando os 45 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Sempre destacando a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, teremos aquele Fala Fogão Shorts ali por volta de 11h30 da manhã, uma breve atualização. A partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. E ali por volta das 18h, 18h30, mais um Radar Alvinegro, a segunda edição, para a gente poder trazer as últimas novidades do Glorioso. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Fogão, Copa do Brasil. Hoje tem o sorteio e a gente vai estar no pote 1. Que adversário o Botafogo pode enfrentar nessa fase da competição nacional? Bom, vamos lá. Os possíveis adversários do Botafogo são os seguintes: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário, Botafogo de Ribeirão, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza, que eliminou o Cruzeiro, é bom que se diga, e Águia de Marabá. Esses são os possíveis adversários. Então a gente tem aqui algumas possibilidades de confrontos de Série A. É o caso com o Vasco, com o Juventude, com o Vitória. E outros de Série B, o caso, por exemplo, do Goiás, do Sport, do CRB, entre outras equipes. Eu não vou ficar escolhendo adversário. Venha quem vier, o Botafogo vai ter que buscar a classificação de qualquer maneira, não é verdade? Agora, se puder evitar um confronto de Série A, eu não vou aqui chegar e falar que não seria melhor, porque seria. É melhor você evitar nesse momento um confronto de Série A, até por conta da fase que o Botafogo está vivendo, né? Chegada do novo treinador, muita coisa ainda para melhorar, para ajustar. Então, naturalmente, se a gente puder evitar um confronto de Série A, melhor. Mas, vamos ser sinceros, o Botafogo precisa fazer desse período também o período de ajustes, porque no momento, com o espaço que a gente está concedendo, qualquer adversário pode vir a fazer o Botafogo sofrer. Você concede tanto espaço, que até times menos qualificados, com tempo para poder pensar o que vai fazer, vai conseguir aproveitar. Então o Arthur Jorge precisa realmente ajustar essa situação. E por falar em ajustar a situação, claro, a gente tem que pensar no confronto de amanhã, essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ter os seguintes confrontos. Deixa eu trazer aqui para você os jogos que a gente vai ter. Ontem a gente já teve, né? Bahia 2, Fluminense 1, abrindo a rodada. Hoje a gente vai ter Bragantino e Vasco da Gama, Grêmio e Atlético Paranaense, Fortaleza e Cruzeiro, Palmeiras e Internacional, Atlético Mineiro e Criciúma, Juventude e Corinthians, Flamengo e São Paulo. O jogo entre Cuiabá e Vitória foi adiado, né? Deve ser questão de Copa Verde e tudo mais. Eu honestamente não sei por que o jogo do Cuiabá com o Vitória foi adiado, mas aparece aqui na tabela como adiado. Agora realmente deve ser questão de Copa Verde, algo assim. O Cuiabá, afinal de contas, está sempre na decisão da Copa Verde, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela da Copa Verde, porque aí eu já trago aqui para você, exatamente. Hoje, às 8 da noite, você tem Vila Nova e Cuiabá pela Copa Verde. Então, por conta disso, você não tem o confronto entre Cuiabá e Vitória. O calendário do futebol brasileiro vai tentando acomodar todas as partidas. O Botafogo amanhã, 9h30 da noite, pode ter a seguinte formação, segundo o GE, tá? Gatito Fernandes, Matheus Ponte ou Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Hugo ou Marçal, Danilo Barbosa ou Gregory, Tietê, Luiz Henrique, Oscar Romero ou Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. É provável que a gente veja a manutenção do sistema 4-4-2, conforme ele vem colocando, mas existem já essas possibilidades de mudança. O que chama a atenção, claro, é que o Lucas Halter vai continuar na equipe e parece que o Gatito Fernandes também. Creio eu, tá, que das modificações que a gente poderia esperar, mudança no gol e mudança no miolo de zaga seria algo aguardado pela galera. O próprio Hugo, tendo a possibilidade de começar como titular, só se o Marçal não tiver em condições. Ele saiu no intervalo daquele confronto contra o Cruzeiro
porque está voltando de lesão, não resistiu mais do que os 45 minutos. Mas se não teve nenhum problema, vamos combinar? O melhor seria a manutenção do Marçal, porque entre Hugo e Marçal, defensivamente falando, o Marçal ele consegue entregar algo a mais, não que ele esteja jogando bem, porque já faz tempo que a gente não vê aquele Marçal. A última vez que a gente viu o Marçal jogando realmente bem foi contra o Fluminense, na última temporada, aquela vitória no Maracanã. Pelo menos na minha memória, foi a última vez que eu vi uma grande atuação do Marçal. Junto do restante da equipe, naquele jogo ele foi bem. Agora, de lá para cá, problemas físicos, não conseguiu performar da maneira como a gente imaginava que poderia ser, uma série de situações aí, né? Uma série de situações. Então, vamos ver quem que ele vai colocar, mas testes estão sendo realizados. E nesse momento é super necessário que ele faça esses testes mesmo. Por mais que na hora do confronto é que você vai ver qual é da parada, né? Porque você treina, você faz ali alguns testes, vou colocar esse, vou colocar aquele, mas na hora que você vai para o confronto é que você vai ver. Ah, isso daqui que eu estou pensando vai dar certo na prática? Esse é o grande X da questão, a gente não sabe qual que vai ser o time no fim das contas que ele vai acabar fixando assim como aquela base, né? É esperado que a gente não tenha esse é o titular e esse é o reserva. Isso é esperado ao longo da temporada. Mas nesse começo de trabalho, vai ter um momento que a gente vai saber qual é a base. A espinha dorsal é essa daqui. E aí a gente vai ter uma ideia de quem vai jogar mais ao longo dessa temporada e quem vai ficar ali como uma alternativa, pelo menos durante um período. Qual que seria a sua escalação, Fogão, para esse confronto contra o Atlético Goianiense? Lembrando que o Atlético Goianiense, eles têm 2 desfalques certos para a zaga, o lateral direito e o quarto zagueiro. Porém, o outro zagueiro também pode ser ausência, porque ele teve um corte profundo na cabeça, levou 7 pontos e existe a possibilidade dele não jogar contra o Botafogo. Fora isso, o Jair Ventura, que não estará no banco de reservas porque foi expulso diante da equipe do Flamengo. Então o Atlético Goianiense ele vem, de repente, aí com a sua linha de zaga só com o lateral esquerdo titular. O restante tudo reserva. Eu até li alguns comentários aqui ontem, quando eu falei sobre isso, dizendo assim, que humilhação ficar contando com os desfalques do Atlético Goianiense. Não é questão de você ficar contando com desfalque. O Botafogo teria que buscar a vitória de qualquer maneira. Ah, se fosse o time principal 100% do Atlético Goianiense. Não interessa. Jogando em casa, a gente teria que buscar o resultado. Mas se você tem o adversário enfraquecido, isso é bom. Eu não posso chegar aqui e falar o contrário, né? Se o adversário vai ter, de repente, 3 desfalques, vai ter 2 zagueiros que só jogaram 2 jogos no Campeonato Goiano como titulares, isso acaba sendo positivo. E o Botafogo tem que fazer por onde para poder explorar essa situação e levar melhor para cima do Dragão. Assim esperamos, assim esperamos. Eu convido você a participar da resenha da hora do almoço. Eu não sei se na hora do sorteio em si eu vou continuar ao vivo aqui, porque depende da agenda da Digníssima, vocês sabem disso, tem a questão de conciliar, né, o nosso trabalho, tem que cuidar da Luna também. Mas a gente vai estar aqui a partir de 1h05 da tarde para poder repercutir as últimas informações, também essa questão do sorteio da Copa do Brasil. E você, claro, é meu convidado, esteja aqui a partir de 1h05 da tarde para a nossa tradicional live da hora do almoço. E antes disso, por volta de 11h30 da manhã, a gente vai ter também aquele Fala Fogão Shorts, conforme eu disse no começo do vídeo, para poder trazer uma breve atualização, até 60 segundos, aquele vídeo curtinho ali rapidinho. Beleza? Bom, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Logo mais estou aqui e conto com a sua participação. Um grande abraço e até daqui a pouco.